Preciso de fazer uma introdução desse vídeo, que é para quem não conhece o que é estudado, né? O que os espíritas estudam, o que os espíritas falam. Basicamente, eles falam que a gente tem essa vida, né? E depois dessa vida, depois que o corpo morre, a gente continua vivo. Que o que controla isso que a gente tem, que é o corpo, o que controla o corpo é a nossa consciência. E a nossa consciência é justamente a nossa alma, ou espírito. Tem gente que chama de alma, tem gente que chama de espírito. É indiferente. E segundo os espíritas, segundo a galera que vai no centro espírita, estuda essa religião, essa filosofia de vida, eles falam justamente isso. Que o nosso espírito, a nossa alma, é a nossa consciência. E a nossa consciência controla o nosso corpo. Então quando a gente nasce, né, a gente nasce bebezinho, criancinha pequena, a gente aprende primeiro a engatinhar, depois aprende a começar a andar, depois de andar começa a correr, mas no começo de estar andando ainda tropeça, ainda não tem coordenação motora direito das pernas e tal, vai aos poucos, aprende a falar, a verbalizar, né, os sons, emitir os sons de uma forma organizada para que formem letras, para que formem palavras, né, aprende a falar, enfim. E aí quando a gente morre, quando o nosso corpo morre, essa nossa consciência continua viva, essa nossa alma, nosso espírito continua vivo. E a hora que como ele desprende desse corpo, ele tem que reaprender a ter consciência de si mesmo. Porque essa consciência é uma forma de vida que tem consciência de si mesmo. E aí aos poucos, essa consciência vai aprendendo, vai se ampliando, vai lembrando tudo o que aconteceu com ela durante o tempo que ela teve aquele corpo. E ela vai começar a lembrar dos corpos que ela teve anteriormente também. Porque segundo o espiritismo, cada um tem várias vidas, vários corpos. Hoje, né? Hoje que eu digo, não só hoje, desde o dia que eu nasci, há 40 anos atrás, até o dia que eu for morrer, que eu sei lá quando vai ser, mas todo esse período de tempo que eu estiver dentro desse corpo, eu tenho esse nome, eu sou dessa família, eu tenho esse corpo, tenho a minha forma de pensar, vivo no mundo que eu vivo, com as coisas que eu vivo, com meus gostos, opiniões, etc e tal, vou aprendendo, vou errando, vou, enfim, evoluindo, porque a evolução é constante. A única coisa que cessa a evolução é a extinção. Então, quando eu morrer, esse corpo para de evoluir, porque ele parou de funcionar. Esse corpo se decompõe, se dissolve, acaba, porque a função dele já era. Só que o meu espírito, minha consciência continua viva, e aí depois de um tempo eu vou renascer de novo, bebezinho, criancinha, passar por tudo de novo, só que por experiências por outros ângulos, porque eu vou ser outra pessoa, ter outro corpo, outra forma de pensar, viver em outro tipo de mundo, para aprender de novo, para acertar de novo, para errar de novo, para aprender com os erros, etc e tal. A história do karma, de pagar aqui, o que você planta, você colhe, você paga aqui o que você faz aqui. Então, tudo de bom e de ruim, tudo de ótimo e de péssimo que acontece na sua vida é por culpa sua, mesmo que você não queira admitir. Mesmo que nessa vida você não tenha feito nada de errado, mas na vida passada talvez você tenha feito e está pagando nessa pelo que fez na vida passada. Porque você ainda é a mesma consciência, o mesmo espírito, a mesma alma, só que tem um corpo diferente, uma vida diferente. E aí você está sentindo nessa sua vida diferente aquilo que você fez as suas vítimas da vida passada sentirem. Então, assim, o que o espiritismo estuda é basicamente isso. E o que acontece? Se a gente parar para analisar por esse ângulo, se a gente tomar isso como verdade, como fato, né, que você tem a sua vida, vive, faz as coisas, e na próxima vida, de acordo com os méritos do que você fez na vida passada, você tem a sua nova vida em outro corpo, etc e tal. Se a gente parar e pensar em Jesus, na história de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também foi humano, ele mesmo falou, porque estão todos espantados, tudo que eu faço vocês o fazem, ou seja, se colocando como igual a todos os outros, entre outras várias falas que ele disse, de ser irmão a todo mundo, etc e tal. Ele também nasceu, todo mundo sabe que ele nasceu depois de Maria ficar grávida 9 meses, ele nasceu bebê, criança, adolescente, adulto, passou fome, frio, peidou, rotou, comeu, bebeu, etc, tudo igual a todo ser humano. Então ele mesmo se colocava como humano normal, só que aí as pessoas dizem que ele foi um espírito, uma alma, uma consciência muito mais evoluída, muito além do seu tempo, né? Que já tinha passado por várias outras vidas, até chegar naquela vida de Jesus e viver naquela época que ele viveu, naquele mundo que ele viveu, cercado daquelas pessoas que ele viveu. E para ajudar a ensinar aquelas pessoas e tal. E aí os mais religiosos, fanáticos, devotos, falam que ele morreu pelos pecados da humanidade, ou seja, todos que viveram antes dele e fizeram coisas ruins foram perdoados com a morte dele, e todos que nasceram depois da morte dele já nasceram sem pecados nenhum, porque ele pagou todos os pecados da humanidade com a vida dele, da vida de Jesus naquele corpo dele. Então a gente para e pensa, mas pera,
Como que uma só alma, uma só vida, um só corpo paga pelos pecados e erros de todos os outros, se cada um tem a sua individualidade? Por isso cada um tem seu corpo, por isso cada um tem sua própria consciência de si mesmo. Então, todos nós somos um só. Então, todos nós somos Jesus. Tendo consciência da nossa vida, tudo que a gente fez de errado no passado, estamos mandando partes nossas encarnarem em outros corpos para ensinarem para as outras partes nossas, para as outras partes de todas as consciências, que se juntar todas as consciências, todas as almas, formam um megazord de alma, que é todo mundo. Mas aí já é viagem demais, mas isso aí não tem nada a ver com o espiritismo, isso aí é parte de outras teorias de conspiração. Mas pegando o lado dos religiosos que ele fala, né, que Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, salvar todas as humanidades e tal, ele ensinava o quê? Ensinava a paz, o amor, a caridade, fazer o bem, ensinava a se autogovernar, governar a si mesmo, a salvar a si mesmo e não esperar ser salvo por outros. E ele mostrou o caminho que é o caminho igual dele, de ser uma pessoa com moral, uma pessoa com caráter, uma pessoa incorruptível. O tal da Virgem Maria que fala, a virgindade não é virgindade de questão sexual, é a virgindade de espírito, virgindade de consciência, virgindade de alma. Você ser incorruptível, não ir contra algo, não fazer algo que você sabe que é contra a sua moral, que é contra o seu caráter, que é contra aquilo que você acredita. Inclusive Jesus foi condenado, foi preso, morto, por causa do quê? Dele defender aquilo que ele acreditava. Porque qual foi o crime de Jesus? Jesus era cidadão romano. Ele vivia sobre as leis e regras do Império Romano. E era um cidadão romano livre, como todo cidadão romano. Então, para ele ser preso, ele tinha que roubar alguma coisa, matar alguém, estuprar alguém, cometer alguma coisa, algum atentado contra os poderosos da época. Mas ele não fez nada disso. Tanto que Pilatos, que representava o poder do Império, Pilatos falou que contra o Império, contra o Imperador, Jesus não tinha pecado algum. Então, assim, qual foi o crime de Jesus? Foi acusado de ser herege. Por isso que ele morreu na cruz igual um herege morria na cruz naquela época. E aí o que aconteceu? Quem podia acusar Jesus de heresia? Quem tinha poder para acusar alguém de heresia e condenar esse alguém à morte por heresia? Em nome do Deus dele. Porque heresia é um crime contra Deus. Então, em nome do Deus de alguém, alguém que tinha poder condenou Jesus a ser morto e era acusado de herege e tudo mais. Mas aí Jesus sofreu tudo que sofreu, ele podia ter voltado atrás, podia ter falado que não, que tudo que ele falava não era aquilo, podia ter aceitado o Deus da época como Deus dele, que não sei o que, o Deus podia ter pedido desculpa para os homens poderosos da época, mas não, ele manteve a palavra dele, porque aí a palavra dele era de acordo com a moral, com o caráter com que ele acreditava. E naquela época ele falava de vidas em outros corpos, de vidas passadas, de vidas futuras, de vidas em outros planetas, de física quântica, de astronomia, tanto de coisas que ele falava, além dessas outras coisas de se autogovernar, governar a si mesmo, etc e tal. Então ele morreu porque ele falava essas coisas. Ele sofreu tudo que sofreu, que todo mundo conhece a história de Jesus e tal, todas as religiões conhecem. Ele sofreu tudo aquilo porque ele defendia a própria moral dele, o próprio caráter dele, de ele não baixar a cabeça para os poderosos que estavam no poder, acusando ele de ser herege, acusando ele de ser um herege criminoso, etc e tal. Ele se autogovernava porque ele tinha consciência tranquila, porque ele tinha consciência da alma dele, do espírito dele. Ele estava em paz com a consciência, ele tinha paz na consciência dele, porque ele tinha consciência de tudo que ele fazia de bom e de ruim, de tudo que acontecia de bom e de ruim com ele, era porque tinha que acontecer para ele aprender alguma coisa, porque ele atraiu aquilo de alguma forma, por alguma coisa que ele fez em vida passada, ou por alguma injustiça que estava acontecendo com ele, mesmo que ele não tenha feito nada em vida passada, etc e tal. Mas aí fica um outro questionamento. Se é fato isso de reencarnação, de você ter outras vidas e tal, e Jesus passou por tudo que ele passou como Jesus, se ele reencarnar, se ele nascer de novo em outro corpo, que tipo de vida você acha que Jesus mereceria ter? Uma vida boa, uma vida de boa, uma vida tranquila, uma vida com glamour e tudo mais? Ou ter uma outra vida de merda? Ou ter que voltar, viver tudo de novo, sofrer tudo de novo, apanhar tudo de novo, para poder salvar os outros por coisas que ele não fez? Que tipo de vida você acha que Jesus mereceria ter?